Podias estar calada, que a tua energia sentia-se na mesma. Esta foi uma frase incrível que eu recebi de uma amiga minha, Assim que nos voltámos a encontrar depois de um longo período sem nos vermos e numa das melhores férias que eu já passei na minha vida, na cidade que me viu crescer. Eu estava numa fase de vida em que a minha verdadeira energia estava a começar a voltar a ver a luz do sol, aquela que eu tanto amo e tanta vida me dá. E nessa fase, pela segunda vez na minha vida, eu senti a minha vida mudou da noite para o dia. Era como se eu tivesse deixado cair um manto pesado que eu carregava de livre e espontânea vontade, mas que eu nem sequer tinha noção que o carregava. Eu permiti-me nessa fase, e continuo hoje em dia, a permitir-me descobrir novas formas de ser, novas formas de estar. Mas, meus amores, novas formas de ser. O reaprender a ser e a estar tem-me permitido viver mais e escolher mais. E isso tem necessariamente impacto em todas as áreas da minha vida. Mas, por exemplo, hoje dou por mim a dizer sim muito mais vezes àquilo que eu sinto que é um sim e também o contrário. E sermos capazes de ter este tipo de ações sem precisar de recorrer a desculpas ou a algo externo é uma forma de estar na vida que eu acredito que todos nós merecemos viver e experienciar e aprimorar cada vez mais. Com este processo, consigo compreender e entender que muitas das escolhas que eu fiz ao longo da vida acabaram muitas vezes por ser reações e não verdadeiras escolhas racionais e intencionais que eu gostaria de ter tido. E estas reações têm várias origens, quer seja reação ao medo, reação àquilo que era suposto ser, reação àquilo que os outros podem pensar, reação também muitas vezes aos hábitos que nós temos e mantemos e que tantas vezes não questionamos, mas é possível nós vivermos mais e necessariamente escolhermos também mais. E neste caminho de viver mais, nós não precisamos de todo mudar a nossa vida de A a Z, mas é preciso algo bem mais simples. Permitir-te conhecer-te melhor e a deixar-te ser guiada por essa tua verdadeira essência e também a compreender de facto onde surge o verdadeiro motivo para as escolhas que nós fazemos. Eu sinto que a nossa vida é tão estressada e tão corrida que eu imagino como se nós estivéssemos sempre a correr atrás de um comboio. Esse comboio por si só já está atrasado e que esse atraso tem motivações em tudo e mais alguma coisa, menos naquilo que realmente está dentro de nós e que é importante para nós. E neste ritmo passam dias, semanas, meses, é capaz de passar um ano e mesmo até passam anos. E sem darmos conta, continuamos a pensar as mesmas coisas, a sentir as mesmas coisas e necessariamente a escolher e a agir de acordo com os nossos critérios que se calhar já não estão tão atualizados com os novos ideais que nós queremos e desejamos para a nossa vida. Também nos autossabotamos com as mesmas promessas ano após ano e são coisas que nós realmente priorizamos para nós, só que na prática elas não são prioridade. Elas são prioridade na nossa mente, mas na prática elas acabam por não ser prioridade porque de facto não fazemos escolhas que as coloquem como prioridade. Isto talvez acontece porque nós continuamos à espera e esperamos provavelmente por aquele momento que é o ideal, só que o momento ideal ele não existe. Há de facto condicionantes e fatores que fazem de um momento ser mais ideal que o outro, mas o momento ideal que nós idealizamos, que nós sonhamos, ele de facto não existe. O que existe é uma decisão. E a partir do momento em que nós tomamos uma decisão, qualquer que seja aquela prioridade que fica na gaveta ou que está na gaveta, ela começa a ser retirada aos bocadinhos e aí está um dos nossos verdadeiros poderes. Decidir. Portanto, a nossa vida não tem que ser um adiar constante. Ela não pode nem deve ter de ser assim. E para tudo isto, há uma coisa que eu preciso de fazer, há uma coisa que tu precisas de fazer, que é, eu tenho que olhar mais para mim, tu tens que olhar mais para ti. Cada um de nós deve olhar em primeira instância mais para si do que propriamente para aquilo que está exterior a nós. E algo muito importante. Sentirmos-nos merecedores. Sentirmos que de facto merecemos viver tudo aquilo que nós desejamos viver. E sabe porquê que a frase que a minha amiga me disse me ficou tão gravada? Simplesmente porque a minha energia apareceu. Mas ela só apareceu depois de eu me relembrar e compreender o porquê das minhas escolhas. A vida muda quando mudamos a forma como escolhemos e só conseguimos escolher verdadeiramente quando nos conhecemos e quando nos conhecemos deixamos de viver apenas em relação àquilo que se passa fora de nós.
e passamos a viver de acordo com quem realmente somos. E essa energia, ela sente-se primeiro em nós e depois ela reflete-se para o que está fora de nós, inclusive para as pessoas que estão no nosso mundo, para as pessoas que cruzam o nosso caminho, não só as que convivem diariamente na nossa casa, no nosso local de trabalho, mas todas aquelas com as quais nós nos cruzamos. Por isso, se há uma coisa que eu quero que leves contigo deste espaço, é que conhecer-te será para sempre o teu superpoder. Bem-vindos ao Living and All.